agora eu vou conversar aqui um pouquinho com o Kurt Zimmermann, CEO do Banco Next. E antes de eu começar as minhas perguntas sobre o tema do painel que ele participou, que foi personalização e uso de dados, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Bom, meu nome é Kurt, eu trabalho no Banco Next mais ou menos um ano, sou natural de Porto Alegre, moro aqui em São Paulo há bastante tempo, tenho formação na área de sistemas e tenho trabalhado por muitos anos na área financeira de alguns bancos aqui no Brasil, inclusive fora do Brasil também, e hoje, e desde que me juntei ao Bradesco, então, trabalhei na seguradora por um bom tempo e agora no nosso banco digital, o Next. Então eu queria fazer a primeira pergunta para você, que é qual você acha que é o ponto de equilíbrio entre o uso de dados para personalização e a privacidade do usuário? Eu acho que essa é uma dúvida super importante, o quão os clientes sempre querem ser tratados do jeito que eles mais gostam. E obviamente que as empresas para isso precisam conhecê-lo. Eu acho que o ponto ótimo é quando a gente começa a ser um fardo na vida do cliente. Difícil é descobrir quando a gente começa a ser um fardo na vida do cliente, né? Quantos de nós desligamos notificações de aplicativos ou paramos de atender o telefone de um número, por exemplo, que insistentemente fica ligando para a gente, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem. Obviamente que a gente quer conhecer o cliente da melhor forma, entender como é que ele se comporta da melhor forma, mas aquela velho ditado de até onde vai o direito do outro, né? Obviamente que existem mecanismos hoje no mercado para saber isso, o próprio consentimento do cliente, né? Ele próprio é responsável para dizer para a gente se ele quer ou não que a gente saiba coisas dele, né? Acho isso, como cidadão, inclusive, muito salutar para a nossa sociedade. Mas, por outro lado, mesmo com consentimento, a gente tem que saber o limite para não virar um chato que está ali toda hora incomodando, né? Eu acho que o cliente vai começar a limitar ou a nos dizer também até onde que ele quer que a gente vá, né? Porque caso contrário, fica muito difícil da gente também estabelecer um padrão, como vou dizer, um padrão unificado para toda a nossa base de clientes. Tem caras que de fato gostam de uma interação muito frequente, tem outros que não, né? Então a gente vai ter que descobrir ao gosto do freguês, à medida que ele vai nos dizendo isso, para saber o limite onde isso vai, né? E sempre, mas sempre, com o consentimento dele. Dentro do Web Summit que aconteceu, veio uma questão que foi até onde personalizar. Porque às vezes você personaliza tanto que você deixa de mostrar uma possibilidade para o consumidor e isso pode reduzir, né, Ótimo ponto. o potencial de compra, o lucro, enfim. E eu queria saber como que o Next vê, porque o Next ele é bastante voltado para o cliente. Eu queria saber qual que é o ponto de equilíbrio de enfoque nesse caso. Ótima pergunta. Eu tive um tempo atrás, eu acho que essa é análoga até com a questão da discussão de inteligência artificial que eu ouvi um dia de um escritor, ele dizendo o seguinte, a inteligência artificial ela aprende com o que a gente faz hoje, né? E o que isso torna um restritor para futuras inovações, porque como eu só aprendo com o que existe, eu não consigo inovar de uma certa forma ou criar alguma coisa diferente, porque não é um conhecimento estabelecido, é um conhecimento a ser estabelecido. E, portanto, eu preciso também continuar com pesquisas e inovação para garantir que só com inteligência artificial não se resume. Aqui eu acho que é muito parecido. Se eu tratar um cliente simplesmente do jeito que ele é, ele, cliente, indivíduo, eu posso só reforçar comportamentos. Eu dei o exemplo agora na plenária, né? Que uma época eu estava comprando uma bicicleta
e automaticamente em todos os canais de comunicação que tinham banners me apareciam bicicleta pelo próximo ano. Eu já tinha comprado a bicicleta uma semana depois do que eu startei a pesquisa, mas de todo jeito ficou me aparecendo bicicleta que eu não aguentava mais. Então, não significa que eu vou comprar uma bicicleta toda semana, as empresas têm que entender, né? Esse é só um exemplo, mas é para dizer, senão eu fico reforçando muito e muito e muito. Então, para a gente conseguir também avançar, o que a gente tem feito no Next, né? É fazer sempre com o olho no indivíduo e sempre com o olho em alguma segmentação que posicione aquele cliente. Então, se ele é um cara que, por exemplo, tem um perfil de investimento arrojado, que investiu em alguns produtos com esta natureza, naturalmente a gente se sente mais confortável de ofertar produtos com essa característica do que um outro segmento que não é. Mesmo sendo um outro tipo de produto, não os que ele vinha consumindo até agora, né? Então isso tem feito também a gente enriquecer um pouco mais a nossa até base de conhecimento, para ver até onde o cara vai. Tem cara, a gente brinca, né? Lá na minha casa, minha esposa é uma pessoa que vai no restaurante e come sempre o mesmo prato. Eu sou diferente, eu gosto de ir no restaurante e comer pratos diferentes, então eu tenho que começar a entender esses comportamentos para não estar sempre ofertando a mesma coisa. Basicamente entender os dados para os quais olhar e o que eles querem dizer, além, às vezes, de uma camada superficial de quero comprar uma bicicleta. Exatamente. Mas sim, o que mais eu fiz, que ações mais eu tomei. Na verdade, às vezes é uma tendência, né? Eu quero comprar uma bicicleta e depois eu quero fazer trilhas e depois eu quero conhecer outros países com a minha bicicleta fazendo trilhas. Isso pode ser o início de uma relação, o início de uma nova coisa na vida do cliente. Então, se eu me ater só ao problema da bicicleta, eu vou estar resolvendo aquela transação que aconteceu naquele momento, mas eu não vou estar entendendo para onde o meu cliente está indo. Limita, né? Muito bom. E para finalizar, para você, qual que é a importância desse evento de bancos digitais realizado pela Cantarino Brasileiro para o mercado financeiro? Olha, bom, primeiro, eu acho o Cantarino uma instituição já muito respeitada dentro do Brasil, e de onde se espera de verdade essa questão de vanguarda nos temas, né? Bancos digitais são bancos que vieram para ficar. Hoje ninguém mais questiona, puxa vida, de onde vem esse banco e etc. Isto já é uma realidade no Brasil. Angariou uma legião de clientes gigantesca, né? Muitas pessoas se servindo disso. E eu acho que essa reflexão de para onde ir dentro do Cantarino é muito proveitosa. A gente vê pessoas de altíssimo nível palestrando aqui, pessoas que direcionam tendências, e para mim também como consumidor do conteúdo do Cantarino, é muito importante ver que a preocupação está em solidificar conceitos para a gente de fato no mercado criar soluções para o mercado muito mais maduras. Isso ia maturando no tempo a partir de discussões e de trocas como as que a gente fez hoje aqui. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação no evento, por essa entrevista e finalizamos por aqui.